Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos então falar da função composta, tá? Como a gente faz para compor duas ou mais funções, beleza? É um assunto um pouquinho mais técnico, mas assim, não é nem um pouco difícil, acho que vocês vão entender tranquilo, então vamos embora, certo? Vocês estão vendo aqui, gente, três diagramas, tá certo? Eles estão preenchidos aí previamente, daqui a pouco esses números vão fazer mais sentido, tá bom? E nós vamos fazer o seguinte, eu vou dizer que A se relaciona com B, tá bom? Por meio de uma função f, tá certo? Uma função f vai levar elementos de A em B. E eu vou dizer o seguinte, olha só, que o menos 1 vai no menos 2, que o 0 vai no 0, que o 1 vai no 2 e que o 2 vai no 4, tá certo? Observem que cada elemento dobrou de tamanho, né? O menos 1 vira menos 2, o 0 vezes 2 dá 0, 1 vezes 2 dá 2 e o 2 vezes 2 dá 4. Então, eu defini aqui um f, tal que f de x é igual a 2x, né? O elemento que você escolhe, eu estou multiplicando ele por 2. Beleza, gente, tudo tranquilo por enquanto. Agora, nós vamos relacionar o conjunto B com o conjunto C, tá? Eu vou dizer que B vai em C por meio de uma função G, tá bom? Eu vou falar que G é a função que relaciona esses dois conjuntos. E agora eu vou dizer que ó, o 4 vai no 9, o 2 vai no 7, o 0 vai no 5 e o menos 2 vai no 3, tá? Se vocês observarem, gente, cada número aqui eu fiz um acréscimo de 5. 4 mais 5 dá 9, 2 mais 5, 7, 0 mais 5, 5, menos 2 mais 5, 3, né? Então, o meu g de x, né? O g de qualquer coisa que eu escolhi, né? Se for uma coisa x, vai ser essa coisa mais 5 unidades, certo? Então, esse é o meu g de x. Só que observe o seguinte, gente. Aqui eu tenho o domínio de f e aqui eu tenho o contradomínio de f. Só que esse conjunto B, que é o contradomínio de f, ele é o domínio da minha função g, nesse caso, né? Então, aqui eu não estou fazendo g de x. Aqui eu estou fazendo g de f de x. Concordam? Porque se aqui é x, qualquer elemento, e eu apliquei a função, então nesse lugar aqui está o nosso f de x, não é? Aqui está o f de x. E se eu estou levando f de x até alguém aqui por meio de uma função g, então eu estou fazendo g de f de x, tá certo? Então, quem eu estou colocando aqui dentro do g não é x, é f de x. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vamos escrever em outra cor, g de f de x, eu coloco aqui o f de x. Então, ao invés de x, vai virar 2x. Isso aqui vai ser igual a 2x mais 5. Entenderam? Isso aqui é uma função composta. Você está aplicando uma função dentro de outra, né? E isso aqui, a gente tem uma notação, a gente escreve g bola f. Tá certo? A gente fala gof, né? Mas isso aqui não é um O, não. Isso aqui é bola mesmo. Tá certo, gente? Observem só o seguinte, g de f de x é uma nova função, né? Então, o que me impede de eu, ao invés de ir de A para B e de B para C, eu vir direto de A para C? Então, se eu quiser vir daqui para cá, né? Eu estou aplicando, então, G bola F. Entenderam? E aí, se a gente fosse ligar, olha só, o menos 1 foi no menos 2, o menos 2 foi no 3. Então, o menos 1 vai no 3. Essas setinhas vão ficar um pouco ruins, que é bem grande. O 0 vai no 5. O 1 vai no 7. E o 2 vai no 9. Entenderam? Fica esse negócio meio uma gambiarra, né? Mas esse é um processo. É bem tranquilo de entender, né? Por esses caminhos. Então, isso aqui seria G bola F. Eu não vou representar agora, porque teria que desenhar tudo de novo, mas a gente pode tranquilamente fazer a composição de F com G, tá? Eu poderia muito bem fazer F de G de X, tá certo? É só você fazer o contrário, né? Você joga G dentro de F. Então, isso aqui seria, olha só, 2 vezes o G de X, que é X mais 5.
né? Então, isso aqui a gente pode escrever como f bola. Essa bola ficou feio. F bola g de x, que é igual a 2x mais 10, tá certo? Sem nenhum problema. Só que, gente, esses diagramas que eu fiz, eles ficaram muito perfeitinhos, né? Olha só que cada um tem 4 elementos, vai de 1 para 1, não sobra nada. Nem sempre isso acontece, mas eu fiz esse caso ideal só para a gente poder representar o processo inverso. Então, olha só, se eu posso ir de A para B, de B para C e de A para C, não deve ter por que eu não poder ir de C para B, de B para A ou de C para A, né? Então, vamos fazer o seguinte para a gente manter a coerência das cores. Olha só, se eu vir de C para B e esse processo estiver bem definido, né? Então, eu vou estar fazendo G inversa, né? Esse aqui é G inversa. Muito bem. E se eu quiser vir de B para A, eu vou estar fazendo F inversa, certo? Isso aqui vai ser F menos 1, certo? Elevado a menos 1. E se eu fizer, então, o processo inteiro inverso, né? Então, vai ter que ficar um pouquinho espremido aqui, mas não tem problema. Se eu fizer isso aqui, vamos lá, isso aqui, eu vou estar fazendo G composta F, tudo isso aqui inverso, não é? Só que, gente, observe um detalhe importante, é isso que eu queria concluir. Na ida, a gente fez F, depois fez G, certo? Então, a gente fez G de F. Aqui, a gente primeiro fez G inversa e depois aplicou F inversa nisso. Então, a gente primeiro fez, observem só, vamos escrever aqui. A gente fez G inversa de X, né? E depois a gente aplicou F inversa disso aqui. F inversa. E isso aqui deu G bola F inversa, né? O que eu estou querendo concluir com isso? Que isso aqui eu posso escrever melhor da seguinte forma. G bola F inversa é F inversa bola G inversa de x, né? Não botei x, então não vou colocar aqui não. Então, observem só o seguinte, a inversa da composta é a composição das inversas de ordem trocada, né? Isso aqui é uma formulazinha até interessante, e eu vou dar um destaquezinho para ela, né? Olha só, vamos deixar isso aqui destacado. Muito bem, isso aqui pode ser útil em alguns exercícios. Então tá, gente, era mais ou menos isso que eu queria falar dessa parte, e eu deixei aqui, escondido, vou mostrar agora para vocês, um caso um pouco mais feio, digamos, mas que ele é mais genérico. Observem só aqui, tá meio bagunçado. Observe que aqui a parte do meio eu tenho dois conjuntos, um B e um C. Porque o que é aqui? Eu tenho um conjunto aqui qualquer e aqui eu tenho o contradomínio de A. E aí a união desses dois conjuntos que vai formar o domínio de G. Tá certo? Aí, dependendo de qual função você estiver aplicando aqui, às vezes a inversa não vai estar bem definida, né? Mas você pode fazer a composição, a ida, sem nenhum problema. O que às vezes pode dar errado é a volta, né? Mas olha só, aqui eu defini f que fosse x ao quadrado e g era 2x mais 1. Então, g de f, que é o caminho todo aqui, vira 2 vezes x ao quadrado mais 1. Tá certo? Essa função aqui, por exemplo, ela não tem inversa, tá? Assim, em alguns cenários, aliás, desculpa, ela pode ter uma inversa se você fizer umas restrições de domínio, etc. Tá certo? Bom, então vamos lá. Eu só deixei isso aqui para mostrar para vocês, tá um pouquinho zoneado, mas vocês podem pausar o vídeo, olhar mais com calma, mas era só para vocês verem que isso aqui seria um caso um pouco mais geral, tá bom? Então, vamos agora fazer uns exercícios, tá certo? Para vocês verem como é que funciona. Eu já fiz ali um inicial, mas agora nós vamos fazer uns um pouquinho mais elaborados. Olha só, vamos considerar aqui uma função. Então, vamos fazer aqui exemplo 1. Vamos falar aqui f de x
é igual a 3x menos 1. E que g de x é igual a menos x mais 2, tá certo? E vamos definir então quem é f bola g, tá certo? Bom, f bola g é f de g de x, então isso aqui vai ser igual a f de g de x, que é igual a... Bom, quem que é f? É 3 vezes x mais 1, só que o meu x agora é g de x, então isso é 3g de x menos 1, né? Desculpa, menos 1. E g de x é essa coisa aqui, né? Então isso aqui é igual a, vamos lá, 3 vezes menos x mais 2 menos 1. Isso aqui vai dar o quê? Menos 3x mais 6 menos 1, que é igual a menos 3x mais 5, tá certo? Então, essa aqui é a nossa f de g de x. Observem que quando vocês têm as duas funções, é bem direto ao ponto, é só fazer, tá certo? Vamos agora para o exemplo 2. Exemplo 2 que a gente vai mudar um pouquinho as coisas. Olha só. Opa, né? Vamos deixar isso assim. Isso. Que é o seguinte, eu tenho que f de x é igual a 3x menos 5. E que f de g de x, f bola g de x, é igual a x ao quadrado mais 3, tá certo? X ao quadrado mais 3. Eu quero saber quem é g de x, tá certo? Então, quem é g de x? Bom, agora vocês viram que eu dei uma função e dei a composta. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui então. Vamos lá. Quem que é f bola g de x? É f de g de x, como eu acabei de mostrar. Então eu sei que ó, f de g de x é igual a x ao quadrado mais 3, não é? Só que, gente, f de x, f de alguma coisa, é 3 vezes x menos 5. Então, f de g de x vai ser, isso aqui vai ser igual a 3 vezes g de x, isso aqui, menos 5. Essas coisas aqui vão ser iguais, né? Porque isso aqui é igual a f de g de x. Então, vamos lá. Vamos juntar isso aqui. 3 vezes g de x menos 5 vai ser igual a x ao quadrado mais 3, né? A gente só tem que isolar agora o g de x. Eu vou passar aqueles 5 somando, então eu vou ter que 3 vezes g de x, opa, isso, é igual a x ao quadrado mais 8, né? E finalmente a gente vai ter que g de x é igual a x ao quadrado mais 8, tudo isso sobre 3, tá certo? Se vocês fizerem a composição, vocês vão ver que vai dar certinho, tá certo? Então, esse é um segundo caso. E agora o terceiro caso, que é o mais diferente, na minha opinião, e o mais interessante, é o seguinte. Meu espaço ele acabou, mas vai caber aqui. É o seguinte, vamos lá. Vamos escrever isso em verde. Olha só, exemplo 3. De novo fiz esse negócio 2 pontos, né? Tô meio confuso aqui. Exemplo 3. Eu tenho que g de x é 2x mais 1. G de x é igual a 2x mais 1. Tá certo? E que f de g de x é, vamos lá, f bola g de x é igual a 4x ao quadrado menos 2x mais 3. Então, 4x ao quadrado menos 2x mais 3. Beleza? E eu quero f de x. Tá certo? F de x é igual a isso aqui. Beleza.
Eu acho, gente, que vai faltar espaço, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui uma nova camada e nós vamos sumir com essas daqui. Isso. Vamos escrever ela aqui. Então, deixa eu reescrever o exercício. Vocês desculpem, mas é porque senão vai faltar espaço. Bom, vamos lá. F de x, aliás, g de x, né? Exemplo 3. G de x é igual a 2x mais 1. F de g de x, bola g de x, é igual a 4x2 menos 2x mais 3. E ele quer o f de x, né? F de x é igual a... Bom, gente, olha só o que vai acontecer aqui. Eu sugiro até que vocês pausem e tentem fazer e vão ver se vocês vão conseguir, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente aprendeu até agora, né? F de g de x, isso aqui é igual a f de g de x, que é 2x mais 1. Isso aqui é igual a 4x2 menos 2x mais 3. Pô, mas isso aqui tá ruim, né? Porque a gente sabe fazer f de x, f de z, qualquer coisa, mas eu não sei definir o x através de 2x mais 1. Aí, gente, a gente tem que usar uma estratégia bem conhecida aqui, que é uma substituição. Nós vamos falar o seguinte: 2x mais 1 é igual a, tá certo? Eu vou definir uma nova variável, porque o que acontece, gente? F de x ou f de a é a mesma coisa, né? Eu só estou trocando aqui a letra que a gente usa como referência. Então, se eu conseguir definir esse f de a por meio daqui, eu consigo definir a nossa lei da função. Vocês vão ver como é que funciona. E aí, bom, se 2x mais 1 é igual a a, então eu sei que, vamos fazer aqui, f de a é igual a 4x2 menos 2x mais 3. Só que, pô, isso aqui não me adianta nada, porque eu não tenho nenhum a para substituir, eu preciso ter isso aqui em função de a. Então, para isso, eu vou isolar o x aqui. Observem só. Se 2x mais 1 é igual a 2x é igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1 sobre 2, né? Agora sim, eu vou trocar isso aqui por isso. Então, olha só o que vai acontecer. F de a é igual a 4x ao quadrado. Só que x é esse bicho aqui. Então, olha só. 4 vezes a menos 1 sobre 2 ao quadrado, menos 2 vezes a menos 1 sobre 2, mais 3, né? Tá meio confuso, mas a gente vai chegar numa resposta melhorzinha, tá certo? Vamos simplificar algumas coisas aqui, olha só. 2 com esse 2 aqui vai cortar, né? Aqui vai ter 2 ao quadrado, vai estar a menos 1 sobre 2, que vai levar, vai dar 4, então vai cortar com esse cara aqui, né? Então vai ficar só a menos 1 elevado a 2. Então vamos ter o seguinte: f de a é igual a menos 1 ao quadrado, menos, aí vai ficar menos a mais 1, né? Então, menos a mais 1, mais 3. E, finalmente, vamos lá, f de a é igual a quadrado do primeiro, a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Menos a, mais 1, mais 3. E, finalmente, se a gente juntar, a gente vai ter aqui que f de a é igual a ao quadrado, menos 2a com menos a vai dar menos 3a, 1 mais 1, 2, mais 3, 5, mais 5. Só que, gente, f de a, ou f de coração, ou f de elefante, ou f de x é tudo a mesma coisa. Então, o meu f de x é igual a x2 menos 3x mais 5. Entenderam? Então, sempre que você tiver uma expressão aqui que não é x ou a sua própria letra, você faz uma substituição e reescreve a equação da função
em função dessa letra, né. E aí você acha aqui o seu f de A, que é a mesma coisa que o seu f de x.